O museu foi fundado em 1922, numa salinha dentro deste pavilhão, e aos poucos foi ocupando todo o edifício e hoje ocupa todo, são mais de 30 mil metros quadrados, ocupa os 3 andares e o edifício inteiro, que foi sendo modificado ao longo desse tempo. O Museu Histórico, enquanto museu, instituição, foi um museu brasileiro que nasceu com uma vocação para a educação. O diretor fundador do museu, chamado Gustavo Barroso, tinha esse desejo de fundar um museu que contasse a história nacional e, ao mesmo tempo, que divulgasse e que ensinasse a museologia, porque na ocasião em que ele fundou não existia isso, mas o museu sendo fundado necessitou de uma série de atividades, começou uma série de atividades e uma série de práticas museológicas que mostrando a necessidade de preservação da memória e do patrimônio nacional. Agora, com relação à parte do edifício, do Museu Histórico, a evolução dele, a gente conta mais ou menos com 4 momentos principais. A fundação, onde foi criado um circuito a partir das coleções que iniciaram o acervo do museu. Então, tinha a Sala Miguel Calmon, a Sala Saldanha da Gama, a sala, conforme a coleção que o museu recebia, aqueles objetos ficavam em exposição numa galeria. Depois houve um momento na década de 70 que houve uma revitalização, num outro momento, com outro diretor, onde foi criado um novo circuito que mostrava a história do Brasil desde o descobrimento até a República. A primeira sala de exposição inaugurada chamou-se Colonização e Dependência, para mostrar a dependência econômica do Brasil a todos os países participantes de sua história. Portugal, Inglaterra, Estados Unidos. Então, foi um momento de grande modificação no pensamento do circuito histórico do Museu Histórico Nacional. Nesse momento, a obra foi muito grande, porque há muito tempo que o edifício também não recebia nenhuma manutenção mais profunda. Então, para não fechar, porque é importante que a gente diga, ao longo desses anos, de 22 para cá, o museu nunca fechou. Todas essas obras, todas essas exposições, tudo isso foi sempre feito com o museu aberto ao público. Então foi proposto um circuito modular, falar como era também o pensamento da história naquela ocasião. História social, história política, história econômica. Então foi trabalhado o circuito em módulos. Algumas salas falariam da história política, outras da história econômica, outras da história social. Outras galerias ficariam com a exposição de meios de transporte. E assim houve possibilidade não só de construir a história do Brasil, mostrando um pensamento com início e fim dentro de um enfoque, como também de ir fazendo obras e não fechar o museu. A missão do museu, como todo museu tradicional, é coletar, preservar, divulgar, pesquisar e divulgar a memória nacional através
de objetos materiais e devolver ao público em forma de conhecimento. Que tipo de conhecimento? Devolver isso tudo ao público em forma de exposições, de publicações, livros, em forma de seminários, em todo tipo de forma de conhecimento. Porque, na verdade, tudo que tem aqui pertence ao povo brasileiro. Todo o acervo do Museu Histórico Nacional não é do museu, é do povo.